Olá, internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-vereador, empresário e líder comunitário Dietmar Krieger, popularmente conhecido por Kriguinha. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Lembramos que esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, ou seja, gravada, e através do nosso site www.jmv.tv.br e também através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Kriguinha, ainda falando sobre a sua participação na Associação Comercial e Empresarial do Médio Vale, a ASIMV, você participou de uma época de grande transição política, econômica no nosso país, que foi aquele período do final da ditadura militar e início da redemocratização, quando tivemos um período de inflação muito intenso no nosso país. Isso foi uma experiência bastante grande para você, porque você deve ter testemunhado ali a angústia dos empresários, enfim. Como é que foi aquele período? Eu vejo assim como que foi uma época de muita repressão, não só na esfera comercial, empresarial, mas muito mais na esfera política, onde que foram podados os direitos políticos dos cidadãos, tanto os cidadãos de esquerda quanto os cidadãos de direita, né, não tinham poder político nenhum. Então, eu acho que isso foi uma passagem negra na história, exato, na história política brasileira, mas graças a Deus, com a grande ascensão e a vontade do povo brasileiro de querer fazer uma transição política, inclusive ali houve também a ajuda dos militares que não deixaram que acontecesse nessa transição derramamento de sangue. Acho que nós tivemos um período, se ele foi negro, mas hoje em dia a democracia está ali, ela está em pleno vapor e a gente tem certeza que nada melhor do que um país ser administrado onde que toda pessoa tem a liberdade de ter a sua expressão política, o seu partido político, a sua expressão, a sua vontade de ir votar em quem quiser, não ser coagido, como que a gente tem certeza que em muitos países do mundo a gente assiste através de noticiários, né, que há muita coação. Aqui no Brasil também ainda há, mas é pouco restrito. O povo brasileiro, ele está sendo muito instruído e ele está sendo muito culto para votar nos candidatos que realmente representem a sua vontade e representem a sua ideologia política. Isso é muito bom. Mas, Kriguinha, com relação à questão empresarial, aquele período de transição teve reflexos econômicos bastante perversos, né? Você acompanhou esse período e sentiu a angústia dos empresários naquela época? Tinha, né? A gente trabalhava numa empresa pública, como citei antes, no Correio, né? E realmente tinha muita dificuldade deles poderem progredir. Uma, porque as fronteiras, elas praticamente estavam fechadas. A tecnologia não nos chegava. Isso não é bom. Muito bem. Bom, e aí, depois que você teve essa participação em movimentos da comunidade, entidades, você foi no Correio, você jogava futebol, participava do bolão, quer dizer, isso lhe criou um círculo de amizade muito grande. E aí surgiu o seu interesse pela política, né? Como é que foi a sua entrada na política? Eu me lembro que você concorreu uma vez a vereador, parece que não teve êxito, depois teve êxito na eleição seguinte. Eu me filiei no primeiro partido político, na época foi a antiga Arena, né? Depois foi PDS e em 1988, quando o saudoso prefeito do Nigo Walter se elegeu, a gente foi candidato a vereador, juntamente com outros companheiros, mas eu tinha muita vontade de participar mais da política, e dentro do PDS, na época,
eu não me sentia à vontade. Então surgiu a oportunidade do grande líder político brasileiro, hoje em dia nas saudades, o engenheiro Leonel de Moura Brizola, retornar ao país, aonde que nós aqui em Timbó, com um grupo de pessoas da antiga Arena, do antigo MDB, né, nós fundamos o PDT aqui em Timbó em 1989, e dessa agremiação política eu faço parte até hoje em dia. Muito bem. E aí você concorreu a vereador em 89? Em 88, né? Concorri a vereador em 88, onde que não obtive êxito nas urnas, e concorri novamente em 92, aí já pelo PDT, onde que o nosso candidato a prefeito foi o senhor Honorato Tonoli, a vice Oscar Bremer, né? Não tivemos êxito na eleição majoritária, mas na eleição para vereador nós tivemos a felicidade de eleger 2 companheiros, que foi esse que vos fala e o nosso companheiro na época de partido, Marcos Luiz Hartmann. Como é que foi a sua experiência como vereador? Assim? Valeu a pena aquele período? Olha, eu posso dizer que foi muito produtivo, porque eu tinha um período de meio-dia livre, que eu já tinha saído, vamos supor, da CINV, então eu corri os 4 cantos do município de Timbó, no período que eu tinha livre no Correio, para ver, juntamente com a comunidade, o que ela estava precisando. E essas reivindicações da comunidade, eu levava sempre aos secretários e ao prefeito, e mesmo todos eles eram feitos através de indicações na Câmara Municipal de Vereadores. O meu amigo Egídio Frankenberger, que na época era secretário da Câmara Municipal, ele hoje em dia ainda comenta que não teve vereador que fez mais indicações e mais requerimentos do que eu fiz no meu período legislativo de 93 a 96. Criguinha, normalmente o vereador, antes de ser vereador, quando ele é candidato, ele está na comunidade, como cidadão comum, ele imagina que na Câmara ele vai ter um poder maior, tal. Para você foi frustrante nesse sentido de entre o que você imaginava e a realidade em si, ou não? Você já estava preparado de que havia limitações nesse sentido? Olha, eu já sabia que tinha limitações, né? Mas eu, mesmo pelo pouco que a gente pôde fazer pela comunidade, eu achei que foi muito, né? Porque aquilo que a gente fez, a gente se dedicou, e eu tenho certeza que a comunidade que foi beneficiada com aquilo que a gente requisitou na Câmara, né, ela lembrará sempre, né, essas, a gente diz às vezes pequenas coisas, mas para a comunidade às vezes foram grandes coisas que foram realizadas nesse período que eu estive à frente da Câmara Municipal de Vereadores. E você que continua trabalhando na comunidade, sempre esteve atento aí na política, você acredita que os problemas de Timbó mudaram de lá para cá ou eles continuam mais ou menos o mesmo? Olha, todo dia tem problemas novos, né? Então eu tenho quase certeza que a grande maioria daqueles problemas foram solucionados. Um deles que eu vejo que ainda falta solucionar é a instalação de rede de esgoto, porque uma cidade como o Porto de Timbó, não só como o Porto de Timbó, mas como Indaial, Gaspar e outras cidades, né, que não tem esse benefício, eu acredito que a gestão pública deveria olhar com mais carinho para que esse problema seja sanado, porque isso não é uma questão de só fazer, isso é uma questão de saúde pública, né? O esgoto sanitário ele é muito importante para qualquer cidade. Muito bem, esse é Dietmar Krieger, o popular Criguinha, empresário, ex-vereador, líder comunitário. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornamos com a entrevista.